78 Kiren Saga Capítulo 271 Catatoskro 8 Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. O plano foi colocado em ação e todos tiveram um papel a cumprir. Wolfur e John eram os únicos que conheciam Riften e podiam navegar no Hatuai, então eles foram em duas equipes. O time John e Alina foram para o Rajade Lagoon para se certificar de que Mercer estava no esconderijo da guilda. John usou o feitiço, Eof Magic, que era exclusivo dele, e verificou se a missão pode ser executada normalmente. Ele então se misturou com a guilda e começou uma pequena comemoração dizendo que iria deixar a cidade em breve e queria se despedir dessa vez. Mesmo que os outros membros da guilda desconfiassem de John, os presentes incomuns que ele trouxe para eles foram suficientes para virar a cabeça deles. Ladrões podem estar acostumados com itens caros, mas sua fraqueza vem com itens exclusivos e raros. John mostrou a eles um Enchanted Lockpick feito de ebony que pode ser considerado inquebrável, uma adaga que não causa dor quando esfaqueia alguém, uma poção que pode fazer alguém ver através das roupas. Essa última foi tirada por Delvin. Os dons únicos de John funcionaram e realmente fizeram os ladrões esquecerem suas suspeitas ao seu redor. Enquanto tinham uma atmosfera divertida no Flagon, as Slim Speeders começaram a invadir os esgotos. Era incomum ver o grande Frostbeat ou uma horda de escreveiros aqui no Hatuai, mas as Green Slim Speeders eram realmente algo novo. Os ladrões no Rajade Lagoon e no Idealt entraram em pânico e começaram a lutar contra as aranhas. Ei, Delvin! Quando esses monstros apareceram no Hatuai? Foda-se se eu sei. Eu nunca vi criaturas tão nojentas desde o tempo que eu estava em Orsine 1. Vou levar a Lina para longe do Hatuai e lidar com o que quer que seja. Tudo bem, vá. O time John e a Lina conseguiram manter a guilda no Rajade Lagoon enquanto as Slim Speeders dificultavam a vida de todos. As aranhas de lodo estavam rastejando enquanto o lodo pingava delas, causando um novo nível de confusão. Uma vez que os ladrões entraram em contato com aquele lodo, sua vida tornou-se miserável. Era impossível pisar no chão com todo aquele lodo ao redor, mas nossas botas especiais anti-lodo resolveram o problema. A segunda equipe, Equipe Lufur, Bjorna, Julanar e Nefertiti se moveram da seguinte forma. Nefertiti carregará o Vencubi enquanto Lufur a conduz ao redor do Hatuai na rota que eles decidiram anteriormente. Julanar e Bjorna ficarão dentro do cubo para preparar as Slim Speeders para eclodir. O plano era que Lufur e Nefertiti espalhassem as Slim Speeders enquanto John e Alina distraíam a guilda. Uma vez que as aranhas inundaram o jarrão Rajade, John e Alina começaram a agir quando deixaram o jarrão. John teve cuidado de não atrair suspeitas ao seu redor e verificou novamente que Mercer Frey ainda estava no esconderijo da guilda. Uma vez que tudo estava claro, ele correu para o ponto de encontro. Todos nós nos encontramos em uma determinada seção do Hatuai. Wolfur e Nefertiti pareciam estar fazendo um bom trabalho. Oman, muito nojento. Bem, diminua um pouco. Agora, vamos começar a segunda fase. Desta vez, Wolf, John e Alina deveriam sair do Hatuai e nos esperar do lado de fora para fazer a última preparação. Ju, Nefertiti e eu tivemos que terminar o assalto sozinhos. Nós três nos mudamos o mais rápido que pudemos para Riftwell Manor, uma casa presenteada à mercê por Maven Blackbriar e o lugar onde ele guarda o item que estou procurando. Quando chegamos perto do sistema de esgoto ao redor da mansão Riftweld, fiquei surpreso por um segundo. Droga! O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Perguntou Ju. Esta parte foi claramente reconstruída mais uma vez. Não, foi alterada do que eu conhecia. O que você está falando? Ju perguntou novamente. Veja esta parede aqui, isso não está no mapa. Também está encantado com anti-magic, então não posso passar por ela. Eu pensei que você fosse o único lixão capaz o suficiente para encantar paredes. Ei, eu ouvi isso. Mas você está certo. Alguém é tão paranoico quanto eu, até mais pode fazer isso. Eu posso quebrar a parede, mas isso vai fazer uma bagunça. Também não seremos capazes de fazer isso.
As aranhas restantes passam por aqui. O que nós devemos fazer então? Deixe-me pensar. Eu estava pensando em quebrar o encantamento na parede e depois estabelecê-lo novamente, mas isso levará tempo. Uma, esta parede é um problema? Perguntou Nefertiti. Sim. Dê-me, ganância. Mutar. Eu só tinha que ouvi-la. Ela pegou o glade que se misturou em seu corpo e então caminhou em direção a uma pequena drenagem sob a parede ao meu lado. Eu podia sentir sua localização dando voltas e voltas em sua velocidade anormal até que ela apareceu do outro lado da parede. Brilhante. Com ganância. Do outro lado, eu poderia muito bem me teletransportar para onde está porque, afinal, é uma parte de mim. Eu desapareci da minha localização e apareci do outro lado com Ju. Nefertiti nos esperava lá. Bom trabalho, garota. Estávamos agora, além da parede no meio de algum corredor. Esquerda ou direita? Perguntou Ju. Nenhum dos dois. Deveria ter sido para frente. Tem certeza que seu mapa está certo? Ela perguntou. Positivo. Não só isso, este lugar não era assim de minha memória. O que você quer dizer? Lembra quando eu agi para roubar o sino do templo de Mara e atrair as pessoas para o templo? Este lugar é onde os ladrões de cadáveres costumavam contrabandeá-los. Eu verifiquei o local depois do acidente, mas não era como que. Entendo. Mas como uma estrutura subterrânea pode mudar tanto? Eu estava pensando sobre a mesma coisa quando uma ideia me ocorreu. Mercer poderia ter feito isso dessa maneira? Essa é a única explicação possível, mas ele realmente agiria com muito risco. Acho que ele usou aquele item. Você está falando muita besteira, John. Desculpe. Respondi com indiferença e olhei para o mapa em minha mão. Agora eu tinha que identificar o local que desejava e me mover com base nele. Essa será a melhor maneira de encontrá-lo. Eu tinha certeza de que iria encontrar isso lá, pois não estava no Mercer e tenho certeza de que ele não pode esconder isso do meu Elf Magic. É possível esconder isso em uma forma não física, mas tenho certeza que a teoria é muito avançada para Mercer entender. Começamos a nos mudar para o local onde acho que posso ter um melhor acesso aos túneis de esgoto sob a mansão Riftwald e não estava errado. Eu estava planejando esse assalto por muitos anos, afinal. Parece não haver caminho a seguir. Ju disse quando chegamos a um beco sem saída. Eu não acho que alguém pode selar os esgotos sozinho, ele deveria pelo menos deixar algum espaço aberto. Por que ele iria? Você realmente quer morar em uma casa com sistema de esgoto lacrado? Ah, entendo. Isso seria muito fedorento. Tentamos túnel após túnel até que finalmente encontramos outra drenagem. O problema aqui é que Mercer estava tentando ligar sua casa ao lago nos arredores de Riften, ignorando todos os esgotos da cidade. Ainda assim, ele não pode ignorá-lo completamente e teve que pelo menos deixar um espaço para que ele passasse, caso contrário ele inundaria os esgotos. Essas pequenas drenagens eram fáceis para Nefertiti passar enquanto levava ganância com ela. Claro, não tem como Enirneu deixar a gata mais estimada do mundo passar por uma drenagem fedorenta. Ela se transferiria para o mundo das sombras e passaria pela outra versão da drenagem naquele mundo das sombras. Simples e seguro. Finalmente conseguimos o sinal de Nefertiti para teleporte e atravessamos a parede. Uma, esta sala está cheia de armadilhas. Olhei em volta e verifiquei cuidadosamente. Não, não tem. Jun, há um bem na sua frente. Oh, oh. Você quer dizer armadilhas que matam pessoas? Oh sim. Este lugar está realmente cheio dessas armadilhas. Lembro-me deste lugar do jogo. Estamos atualmente sob a mansão Riftwald e o lugar está realmente infestado com todos os tipos de armadilhas mortais. Como aquela pessoa conseguiu encaixar tantas armadilhas em um corredor tão apertado? Perguntou Ju. Olhei para ela e sorri travessamente. Como conseguimos encaixar o pequeno Jonu? Aí. Ok, desculpe. Droga. Eu estava brincando. Por que ela ficou tão violenta? Como podemos proceder? O lugar é fechado e acho que há áreas onde o Magic também não funciona. Espere. Ele pode realmente selar a magia? Com aquele item, muitas coisas são possíveis. É um item de trapaça em um nível totalmente novo.
Até o deus Sotacil o valorizou muito. Sotacil não é o cara que criou o cubo Aven. O cara. Para um meio Dark Elf. Estou envergonhado por você. Sotacil era um do tribunal, uma pessoa real com poderes divinos. Ele era adorado em Morrowind e criou Clockwork City, um reino fora do espaço e do tempo que pode envergonhar qualquer tipo de tecnologia moderna. Esse cara saiu direto de um cara de quadrinhos de ficção científica. Ok, ok. Puxe o nerd para trás. O que devemos fazer agora? Suspiro. Eu sou um alvo muito grande para essas armadilhas e Nefertiti não pode desabilitar a mecânica. E isso me deixa... Perfeito. Jules se preparou e esticou o corpo. Ela então olhou para o corredor cheio de armadilhas e começou a calcular seus movimentos. Aqui, você pode equipar ganância em seu corpo. Ele será capaz de extrair energia de mim quando você estiver em uma área selada por magia e irá protegê-lo. Mutar, a ganância, se espalhou em Ju e cobriu sua cabeça aos pés. Então lancei o feitiço a apressar nela e esperei que Ju se movesse. Temos menos de meia hora. Você deve ir agora. Ela assentiu e caminhou pelo corredor. A primeira parte foi uma sala de placas de pressão que um passo errado pode levar a um desastre. Eu realmente queria me teletransportar, mas minha magia era difícil de retirar. Se eu me der um dia, posso dominar a sala sem magia, mas precisa de tempo. Eu controlei ganância para fazer Ju andar no teto e evitar problemas. No final da sala, Ju encontrou um interruptor para impedir o funcionamento das placas de pressão. A segunda parte era uma tonelada de lâminas e pontas cortantes. Meio misterioso como Mercer conseguiu instalá-los. Ju realizou uma performance desafiando a gravidade ao evitar essas armadilhas. A flexibilidade de seu corpo é algo que não pode ser alcançado apenas com esforço. Ela é uma verdadeira senhora aranha. Quando ela passou pelo segundo nível de armadilhas, ela as desativou do final e eu caminhei até ela. Mas enquanto caminhava, pisei em uma placa de pressão que não percebi. Um pico saiu da esquerda e outro veio da direita. Sem tempo para desviar e sem magia para me apoiar, a única opção era bloqueá-los com as mãos nuas e assim fiz. Cada mão estava travada em uma estaca segurando o seu corpo e empurrando para trás. João. Uma. Uma luta começou e eu mal pude suportar a força por trás da estaca com minha força bruta. Os músculos da parte superior do meu corpo estavam todos em uso na luta e eu liberei o poder bruto do físico. 4th Level Iron Bonis. Com todo o poder em minhas mãos, empurrei os pregos para longe e saltei para longe do perigo. Esta foi perto. Você está bem? Sim. De alguma forma. Olhei para os espinhos que quase me ferraram e soltei um suspiro de alívio. Parecia que Mercer também tinha armadilhas em suas armadilhas. Meio chato pensar que ele pode fazer tudo isso com a ajuda de um item. Julanar me ajudou a levantar e olhamos para frente. Não há mais armadilhas até aquela porta. Vamos acabar logo com isso. Ela disse enquanto apontava para a porta no final do corredor. Quando ela estava prestes a dar um passo à frente, eu ajudo a recuar. Ainda não saímos da floresta. Olhe para as paredes. Existem coisas estranhas de metal nas paredes do último terço do corredor. Pareceram bastante suspeitas para mim. Peguei um pedaço de pano do cubo Aven, que mal funcionava em uma área selada por magia, e o joguei no corredor. Como esperado. Fios de corte finos e invisíveis. Uma armadilha terrível. Como podemos atravessar isso? Perguntou Ju. Eu vejo agora. Era tudo óbvio para mim. As placas de pressão do primeiro terço desativam o resto das armadilhas. Apenas Mercer sabe como conduzi-los. Expliquei a Ju. Droga. Isso é inteligente. Devemos começar do começo? Ela perguntou. Não. Esta é outra armadilha dupla. Se tentarmos as placas de pressão, mesmo que tenhamos sucesso, deixaremos rastros para trás. Acho que é hora de parar de jogar pelas regras de Mercer. Nefertiti, você pode passar por isso pelo mundo das sombras, certo? Sim. Pegue parte da ganância para o outro lado atrás daquela porta. Eu fiz grid em 2 pratos e dei um para Nefertiti.
Ela desapareceu na sombra próxima e reapareceu atrás da porta. Assim que senti a presença dela, coloquei todo o meu poder para usar telepatia, teleporte. Através da ganância. Foi difícil, mas fácil de entender. Ela fez o que eu disse e usou ganância como um meio através do mundo das sombras. Alinhando as duas peças de grid, criamos um portal das sombras que conecta dois pontos no mundo real através do mundo das sombras. Agora vá. Empurrei Jo através do pedaço de ganância que tenho e pulei ao lado dela. Nós aparecemos atrás da porta depois disso. Era uma pequena sala onde eu podia sentir minha magia. Tinha duas portas e havia muitos itens aqui e ali. Esta era a sala secreta de Mercer. Finalmente chegamos. Levantei-me imediatamente e olhei ao meu redor. Aqui deve estar o que estou procurando e aqui está. Deitado descuidadamente sobre uma mesa ao lado de alguns mapas e anotações. O segredo por trás da má sorte da Guilda dos Ladrões. A chave mestra. Kirin Saga capítulo 272. A chave mestra Tiwa. Chave mestra, apenas descuidada bem ali. Minha cabeça ficou em branco por um segundo, mas no seguinte, eu a peguei como um raio da mesa. Para jogar tal item em tal lugar, que tipo de idiota ela é? Este é o topo de um item de coleção. Algo cujo valor não pode ser medido com nenhuma quantidade de ouro ou pedras preciosas. Entre todas as coisas valiosas nesta sala, esta, chave mestra, é o item mais importante. O que é a chave mestra? Bem, isso é uma coisa difícil de responder. Vamos ver. Imagine isso na chave mestra de tudo e qualquer coisa, e se isso não for suficiente para você, então não sei o que mais é. É um item que apareceu em todos os jogos principais de Elder Scrolls e sempre criou muitos alvoroços. Nas mãos certas ou mesmo nas mãos erradas, seus poderes são simplesmente ilimitados. É um artefato da Edric criado pelo Dedric Prince Nocturnal. Na aparência, nem sempre assume a forma de uma chave e, às vezes, se manifesta como uma gazua. Em sua forma de chave, pode ser usado para destravar qualquer fechadura. Como um lockpick, é quase inquebrável e pode passar até pelos bloqueios mais difíceis. O artefato funciona como uma ferramenta para desbloquear todas as coisas, e por todas as coisas significa todas as coisas, físicas e não físicas. E isso inclui portais, potencial, magia, matéria, poder e muitas possibilidades desconhecidas. Tudo que pode ser ativado ou desativado é possível. Quer fazer uma zona sem mágica? Em seguida, bloqueie a magia na zona. Quer fazer buracos nas paredes? Em seguida, desbloqueie a fundação de um determinado setor ao todo com uma chave. Quer construir uma parede? Então faça o contrário. As possibilidades. Minha cabeça começou a ir para a esquerda e para a direita com aquela coisa na minha mão. Eu posso fazer muitas coisas que o jogo não permite que o jogador faça. A chave mestra teve muitas aparições ao longo dos anos e desta vez parecia uma chave com muitas projeções e pontas que variam em forma. O arco da chave era um botão preto com marcações azuis e parecia um tanto estranho para uma chave, mas tanto faz. Ainda assim, a sensação que isso me deu foi muito mística e profunda. Entre todas as coisas valiosas por aqui, você vai para aquela coisa. As palavras de Ju me despertaram do meu estado. É o que eu estou procurando. Vamos sair daqui. Ao dizer isso, afastei-me da mesa, mas ouvi o som de algo estalando. As drenagens ao redor da sala começaram a inundar sua água e a porta da sala foi trancada por um mecanismo oculto. Mercer, seu merda. Xinguei de raiva, mas lembrei que não preciso da porta mesmo. Nefertiti, quero que você saia e colete a outra metade de ganância, e ative as armadilhas que Judas ativou. Você é muito ganancioso, Oman. Uma coisa de cada vez. Nefertiti respondeu e desapareceu. O que deveríamos fazer? Ju estava um pouco preocupado. Eu quero que você encha a sala com ovos de aranha Slim e certifique-se de que eles eclodam imediatamente. E não se preocupe, eu cuido disso. Lancei telepatia e tentei entrar em contato com a Lina, porque demorou tanto,
Não foi tão fácil quanto pensei. Faça agora. Nele, Alina, que já estava do lado de fora, começou a lançar um feitiço personalizado que conectava nossas magicas entre si. Criamos um link de magia e comecei a materializá-lo. Assim que combinamos nossos comprimentos de onda, comecei a lançar teleporte, mas tive uma boa ideia e parei imediatamente. Eu olhei para a chave mestra. Oh sim. Usei a chave na mágica que liberei e desbloqueei o espaço. BZZZTUAL. Apareceu. Um portal real apareceu. Através dele, pude ver o telhado em que a Lina estava. Ei! Acenei para a Lina cujo queixo caiu quando ela viu o portal. Oh, olhe, é John. O Wolfur respondeu normalmente. Tenho certeza que ele não entende o que eu fiz. Uma, terminei. Ok, bom. Vamos. Agarrei Nefertiti e Jolanar e os empurrei pelo portal. Como me certifiquei de não esquecer nada, repassei depois deles. Olhei para trás e vi uma fenda circular no espaço. Eu nem sei como lançar um feitiço, portal, e só fiz isso com a chave mestra. Coloquei a chave na fenda e tranquei o espaço mais uma vez. BZZZTWWW. O que você acabou de fazer? O que é essa coisa? A Lina me agarrou imediatamente. Ah! Isso? Longa história. Depois eu explico. Wolf, você distribuiu os ovos de Slime Spider em todos os locais? Sim, eles terão que lidar com eles por pelo menos uma semana ou mais. Bom trabalho. As aranhas podem sair do Ratuai, mas são inofensivas na maioria dos casos. Bom trabalho, pessoal. 3 dias se passaram desde o assalto à casa de Mercer. Todos os dias, eu descia no Rajade Lagoon e ajudava a exterminar as Slime Spiders. No segundo dia, o rosto de Mercer estava muito pálido e ele não parecia nada bem. Ele estava lendo alguns livros atrás de sua mesa no escritório. Ele começou a fazer perguntas sobre magia e depois me perguntou sobre livros sobre artefatos famosos. Felizmente, ele foi guiado por um livro chamado Tlarariclor escrito por Yagram Bagarne, o último não vivo. O livro menciona os artefatos mais famosos do mundo e pude ver que Mercer estava lendo na página 366. Essa é a página que fala sobre a chave mestra. Lembro-me de mencionar que uma limitação foi colocada na chave por magos que procuravam proteger seus armazéns, pois a chave nunca seria propriedade de um ladrão por muito tempo, eventualmente desaparecendo. Esta linha parecia ter feito Mercer quase tossir sangue. Bem, esse encantamento é verdadeiro, mas foi apagado em algum momento. Ainda assim, esse é um tema comum entre muitos artefatos. Cofre do Rei Orgnum, é o mesmo. Um artefato que pode produzir ouro até desaparecer misteriosamente quando torna seu usuário rico o suficiente para envergonhar o mais rico dos mercadores. Arco e escudo de Auriel também eram os mesmos, pois o arco desapareceria se sua energia fosse usada em excesso e o escudo abandonaria o dono na hora de maior necessidade. O mesmo acontecia com o cajado de Magnus, que abandonava seu dono se ele se tornasse forte demais para quebrar o equilíbrio. Este era um tema muito comum, pois apenas pessoas com destinos fortes podem manter esses artefatos por tempo suficiente. Aquela linha que fez Mercer fez uma cara feia. Bem, eu não me importo mais. A chave é minha e eu a guardei em um baú de contenção, algo que até Shadow, um resquício de um espírito imortal de alto escalão, descreveu como um brinquedo complicado. Contanto que eu não chame a atenção de Nocturnal, o príncipe Dédrico que possui a chave mestra, acho que estou bem. Também perguntei a Shadow antes de roubar a chave e ele me disse que o temperamento de Azura é diferente de Nocturnal. Azura pode ser uma deusa orgulhosa que odeia travessuras, mas sua irmã Nocturnal é exatamente o oposto, pois ela realmente gosta de um bom roubo. Então posso até ser abençoado por ela por roubar a chave de Mercer. Tudo para o bem então. Decidi sair de Riften depois que a cidade começou a se acalmar com os 3 acidentes graves que causei em uma semana. Eu sei, eu sei. Sou uma criança famosa por desastres que causou problemas para todos antes mesmo de nascer. Mas até agora,
Eu massacrava o enredo tanto do enredo usual da Irmandade das Trevas matando Grelod quanto do enredo da Guilda dos Ladrões roubando a chave mestra. As coisas podem ser do jeito que eram para Dark Brotherhood, pois se juntar a eles requer matar alguém que eles iriam matar. E ó cara, eu conheço muitos deles. O enredo da Guilda dos Ladrões será o problema, mas tenho certeza de que será muito mais fácil começar perdendo a chave mestra. Na verdade, eu estraguei a maior parte do enredo do jogo apenas reconstruindo o Interod e bagunçando o Império e os Stormcloaks. Ainda assim, não me arrependo. O destino é uma vadia e sei que não vai me decepcionar. Agora eu estava sentado no Avencube enquanto o resto do meu grupo viajava para fora. Eu estava estudando a chave mestra, com todo o meu coração e mente. Primeiro, estou super interessado no encantamento original que o Daedric Prince Nocturnal colocou na chave. Falar de artefatos daédricos é falar dos príncipes daédricos que os criaram. Como assim? Um artefato daédrico é praticamente parte do príncipe daédrico que eles enviaram de Oblivion para Mundus. Para facilitar, é a mesma relação entre mim e Greed, um objeto com alma e mente fortes que pode ser ligado a outro ser para atuar como uma espécie de ferramentas espirituais. Por assim dizer, Nocturnal também é conhecido como a Senhora da Noite. É um príncipe daédrico cuja esfera é a noite e a escuridão. Ela é frequentemente retratada como uma mulher acompanhada por corvos negros, que dizem ter o poder da fala. Seu reino em Oblivion é Evergloam, um reino de crepúsculo e sombras. Seus artefatos além da chave mestra, são o capuz cinzento, que foi usado pelo ladrão mais infame de todos os tempos, o Raposa Cinzenta, o qual eu inspirei meu título Redicat Caulika Tatosco. O outro artefato é o Arco das Sombras, que concede invisibilidade e velocidade ao usuário. Eu li muitos livros sobre Nocturnal e me preparei para ler o encantamento da chave mestra. Disse que as pessoas que tentaram fazer isso antes nunca alcançaram nenhum bom resultado e algumas até enlouqueceram enquanto tentavam. Sentei-me para meditar antes de fazê-lo para manter minha mente em um estado calmo. Eu então peguei a chave mestra e deixei minha consciência entrar na chave. 1 segundo, 2, 3. O encantamento foi se mostrando no meu mar de consciência aos poucos. Era vasto. Como o maior encantamento que já vi em toda a minha vida. Lê-lo vai ser um obstáculo. Ou assim pensei. Assim que escolhi a primeira linha, fiquei tipo. Ei! Seu primeiro script dizia. 21.112.122 21.112.212 21.112.121 21.122.121 22.122.222 um código binário 1 e 2. Kirin Saga capítulo 273 Desbloqueando coisas de um código binário. Se eu não estivesse em um estado de foco mental, minha reação deveria ter sido mais física. Mas ainda. Um código binário? Comenir nisso pode ser possível. Não foi só. Ah, eu vejo. Então é assim, né? No Magic Script Code que nós magos usamos para escrever magics e aplicar encantamentos, existem 4 caracteres não utilizados. São eles 1, 0, QX nós, magos, lutamos para encaixar comandos suficientes em um determinado feitiço. Na verdade o que torna os feitiços mais difíceis do que os outros é como o script é escrito. Mas um código binário. Foda-se. Você pode praticamente dar qualquer comando que quiser no script do feitiço sem se preocupar com a natureza do feitiço. É o que dá a chave mestra, sua natureza aberta a todas as possibilidades. Ainda assim, é muito complicado. Cada 8 números no código binário representam um único caractere. Eu, como mago, acho que simplificar um feitiço é muito importante, em vez de torná-lo 8 vezes mais longo. O código binário resolve o problema de limitação mas muito grande de aplicar. Um enchanter capaz pode usá-lo para fazer uma arma que pode assustar o inimigo e acalmá-lo ao mesmo tempo, mas a quantidade de script necessária para ser escrita está muito acima do telhado. O roteiro escrito na chave mestra
Foi escrito por uma deusa e ela estava claramente flexionando ao criar um item poderoso. Suspirar. Havia outro encantamento que traduzia a saída do código binário e parecia simples. Apenas diz que 1 é verdadeiro, bloquear, positivo e 0 é falso, desbloquear, negativo. Depois de contornar o choque de que o encantamento da chave mestra era feito de um código binário, puxei minha consciência para fora da chave e continuei olhando para ela. Sistema, eu tenho algo para ler o código binário em minhas memórias. Menor, você aprendeu como fazer isso no ensino médio. Gostaria de ver as informações? Maior, sim, por favor. Coloquei minha mão em uma tela de luz ao meu lado e as imagens da minha vida passada começaram a aparecer nelas. Não havia muito, mas pelo menos comecei a me lembrar de como fazer. Bom, o encantamento na chave parece legível agora, mas não tenho certeza se a leitura mudará o fato de que não posso aplicá-lo. A razão era simples. Existe uma coisa chamada Lei dos Primeiros. É o que restringe os encantamentos que os mortais podem colocar em um item ao limite de 2 encantamentos. Isso foi mencionado em um livro chamado Twin Secrets, que menciona que um encantador conheceu um dragão em Morrowind e o dragão lhe ensinou a razão pela qual os mortais não podem aplicar mais de 2 encantamentos. O livro dizia, para homens e elfos, o limite é 2. O dragão disse que os homens e os elfos têm 2 braços, 2 pernas, 2 olhos e 2 orelhas. Eu perguntei por que isso importava, e a fera apenas riu. O encantador deve tecer um encantamento com a mão esquerda enquanto tece outro com a direita. Os olhos devem focar em um e apenas um encantamento, enquanto os ouvidos só prestam atenção no outro. Quando perguntei sobre minhas pernas, a besta riu novamente. É difícil apenas fazer esse processo usando um código binário. Afinal, esta chave mestra é simplesmente feita pelo poder de um espírito original. Eu suspirei e coloquei isso na parte de trás da minha cabeça. Talvez um dia eu consiga usar o código binário para encantar, mas haverá grandes limites. Além disso, sobre o uso da chave mestra, ela também não vem de graça. Existem restrições e essas são mágica. Mesmo para uma pessoa que está transbordando de mágica como eu, prefiro usar uma joia da alma para fornecer energia à chave em vez de usar a minha. Afinal, foi assim que Mercer usou a chave. Há também outra restrição. É preciso saber em que vai usar a chave. Você não pode simplesmente dizer: ei, vamos desbloquear meu talento de mágica ou vamos quebrar a maldição que me fez não dormir. O conhecimento é essencial ao usar a chave mestra. E aqui vem a primeira coisa que quero desbloquear. Vou liberar algumas restrições do meu potencial. Desde que comecei a meditar para cultivar a energia essencial das energias aniquipadômica, descobri que preciso usar um certo número de pontos de energia e canais de energia, pontos de acupuntura e meridianos. O número de pontos de energia utilizáveis determinou quais canais de energia vou usar na meditação e aqui vem o meu problema. Quando eu comecei, eu só podia usar 22 pontos de energia e o número aumentou para 23 quando eu quebrei o terceiro nível, estágio de ossos de ferro, reino da estrutura do dragão. Agora que ganhei a chave mestra, posso fazer muito mais. Vou desbloquear todos esses pontos e liberar meu potencial de meditação no seu melhor. E então eu comecei. Tomando a posição mais confortável, comecei a meditar. Foquei minha atenção na circulação da energia na chave. Chegando a um certo ponto, comecei a incluir a chave no processo e dei a ela um comando para desbloquear os pontos de energia. De repente, como se tivesse ganhado consciência por conta própria, a chave mestra disparou e apontou para mim. Em seguida, apunhalou meu coração. Fiquei apavorado no começo, mas senti um buraco de fechadura se formando no meu peito. A chave se encaixando clique seriamente. O som da abertura de um ponto de energia é um clique. Eu queria xingar, mas comecei a sentir uma nova atividade de energia em volta do meu coração e a meditação que eu estava realizando tornou-se um pouco melhor. A chave disparou e foi para outro ponto de energia. Formou um buraco de fechadura clique suspirar. Recuperei meu foco novamente e a chave continuou. Levei muito tempo,
mas claramente consegui limpar todos os 64 pontos de energia. A velocidade do meu treinamento meditativo disparou e senti meus ossos quebrando. Merda. Outra descoberta. Avanços no estágio ossos de ferro são tão fodidos. Todo o meu maldito esqueleto fica tão dolorido. Eu mal reprimo meus gritos todas as vezes, mas desta vez foi realmente insuportável. Gemido eu mal me segurei, mas estava pior do que antes. O processo que deveria levar alguns minutos quase está demorando mais. A razão era clara, não foi um único avanço, foram 2 avanços. E aqui vem o segundo. Bracifor Impact. Gemido doeu como uma cadela, e nas minhas costas acima de tudo. Esses golpes de dor que quebram os ossos são as partes em que devo manter minha meditação focada. Pense nisso como pequenas tribulações entre os pequenos níveis. Eu só me pergunto quão ruim isso se tornará em níveis mais altos. Acalmei-me e comecei a desacelerar minha meditação para poder acordar. Minha visão estava mais clara do que antes quando abri meus olhos e meus sentidos foram aguçados. Eu poderia dizer que pular 2 níveis de uma só vez é realmente incrível. Agora estou no 6º nível, estágio de osso de ferro, reino da estrutura do dragão. Posso invocar 6 Firewings da minha alma, mas ainda não sou bom em gerenciá-los. Eu estava em meu espaço privado no Avencube e Alina estava sentada do outro lado da sala meditando. Usei a telepatia e conversei com ela. Fique calmo, sou só eu. Eu quero que você continue focando na meditação e não se distraia com o que quer que aconteça. Ela não pode me responder de qualquer maneira, então acho que não interromper seu treinamento é uma aprovação. Peguei a chave mestra, que estava flutuando na minha frente e sentei atrás dela. Ao colocar a palma da mão em suas costas, comecei a sentir seus pontos e canais de energia como ela medita. Vou ajudá-lo agora, então não entre em pânico. Ao enviar a ela aquela mensagem telepática, preparei a chave mestra e comecei a focá-la em seus pontos de energia. Ele fez o que eu esperava e formou um buraco de fechadura em seu corpo quando coloquei no buraco da fechadura. O som do clique veio. Continuei seguindo os pontos de energia no corpo de Alina. Ela tinha menos pontos de energia abertos do que eu, cerca de 18 sozinha. Seu treinamento meditativo estava tendo que enfrentar forte resistência no gargalo do Dragon Frame Realm. Passei quase 2 horas sentado atrás dela e abrindo seus pontos de energia. Uma vez que ela poderia usar todos os seus 64 pontos de energia, uma enorme energia disparou dela e ela começou a avançar para o Dragon Frame Realm. Sua pele ficou vermelha e seu calor aumentou. A névoa a envolveu e a dor apareceu em seu rosto. Estes são os sinais. Ela estava indo bem também. Sentei-me longe dela para recuperar a energia que usei para abrir todos os seus pontos de energia e vigiá-la. Mais 1 hora se passou e ela parecia estar acabando, só faltava ela cuspir sangue preto impuro e ela será. Gemido e aí vem. Alina cuspiu um sangue negro e continuou tossindo. Eu conheço o sentimento. Isso é incrível. Parabéns. Sentei ao lado dela para acalmá-la. Seu corpo estava passando por uma onda de calor após ultrapassar o limite das pessoas normais. Enquanto ela esfriava, ela olhou para mim com os olhos arregalados. Você é meu herói. E fui abraçado. Bem, você é bem-vindo. Ela levou um tempo para se acalmar e então me martelou com perguntas sobre o que eu fiz. Ela é uma pessoa muito curiosa. Você não quer saber o que mais essa chave pode fazer? Só faça uma coisa absurda, por favor. Vir. Peguei a mão dela e atravessei a sala onde guardamos nossas coisas particulares. Em certo lugar, encontramos o que procurávamos. O ovo? Ela perguntou. O que mais? Vamos abrir. Eu apenas coloquei a chave mestra no recipiente de malaquita que estava selando o ovo e um buraco de fechadura se formou. Uau! Alina ficou impressionada. Parecia que o selo precisava de uma quantidade considerável de poder, então usei uma solgem para apoiar o processo clique. Para uma chave, tem bastante efeito sonoro, não é? De qualquer forma, a malaquita se abriu e o selo foi levantado. Quando Alina estava prestes a comemorar, surgiram rachaduras no ovo.
Espere. Está. Está quebrando. Ela começou a entrar em pânico. Está chocando, seu idiota. Vá chamar todo mundo. Kirin Saga capítulo 274 de Submercity. Os 5 humanos e um gato em forma humanoide se reuniram em torno de um ovo, observando chocar. O ovo, que era maior até do que um ovo de avestruz, dava fortes sinais de vida. Aline estava sentada e cantando uma canção da vida dos ensinamentos druídicos enquanto esquentava o ovo com mágica. Cada um de nós estava revelando nossos pensamentos sobre o que está dentro do ovo em voz alta. Meus pensamentos são uma serpente marinha gigante. Wolf, queres apostar? Jun, eu disse a você que não é um réptil, Wolfur. Mesmo que possa ser um cliffhanger. Jorna, um piloto do penhasco. Eles foram arrancados nas mãos de um cavaleiro do Ummer. Ninguém os quer de volta à vida, eles são pesadelos. Júlio, não é nada disso, é uma coisa que mexe. Jun, bom palpite, Oman. Nefertiti, eu só quero tanto que seja um dragão. Jun, você sabe que é impossível. Os dragões não põem ovos e não tem nada a ver com o acasalamento. Júlio, não é de admirar que Alduin queira destruir o mundo. Jun, agradável. Wolf, soquinho pode ser um novo tipo de gato. Nefertiti, eu gosto da ideia. Jun, o resto, ou talvez possa ser uma fênix. Jun, o que é isso? Wolf, um pássaro místico que não existe. Jorna, a barra N. Não há nenhuma menção a poeniches nos jogos até agora, então não posso fazê-los. Dom, olá. Jun, quanto tempo o bebê vai demorar para sair, Oman? Nefertiti, está saindo. Olha. Assim que o Ulfur disse isso, a casca do ovo se abriu ligeiramente da boca, um alto grito de pássaro bebê saiu. Olha, é um bico. É um passarinho. Disse Ju. Todos ao redor ficaram em silêncio enquanto observavam a eclosão do ovo. O pássaro lá dentro começou a quebrar a casca pouco a pouco lentamente. Depois de alguns minutos quebrando uma parte do ovo horizontalmente, ele começou a empurrar para fora. O ovo se abriu muito lentamente e demos uma pequena olhada no que havia dentro. O que podemos dizer sobre o filhote é que seu tamanho é o de um gato adulto, o que é muito grande para um filhote. Seu corpo era sem penas e tão rosa que era realmente uma criatura recém-nascida. Todos nós estávamos fazendo e quando vimos. Alina parou de cantar e olhou atentamente para o passarinho. Ele empurrou mais a casca do ovo e finalmente pudemos ver sua aparência. O que? O que é isso? O Wolfur exclamou. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Ju parecia ser ignorante sobre a criatura também. Alina parecia ter uma ideia, mas John e eu pudemos dizer o que é imediatamente. Ele tinha grandes olhos azuis escuros que eram vistos sob suas pálpebras recém-nascidas e também seu bico era de cor escura. Algumas penas que ainda estavam molhadas, pareciam ser brancas como a neve, mas em sua cabeça havia algumas penas azuis. Isso não é nada estranho, pois as esquisitices ainda nem começaram. Primeiro, seu tamanho que era muito grande, mas já notamos isso. Em segundo lugar, tem orelhas grandes que crescem nos lados superiores de sua cabeça, ao contrário das outras aves que as têm em uma posição mais baixa, sem nem mesmo se estenderem para fora de seus corpos como esta ave. Em terceiro lugar, tinha uma cauda longa que lembrava dos animais. Por último, tinha 4 membros e 2 pequenas asas nas costas. Um gripon. John e eu ficamos mudos imediatamente. Não há como um gripon aparecer aqui. Em Skirin. Os outros olharam para nós esperando por uma explicação, mas estávamos muito ocupados pensando na situação. Um grifo? Deveria ser uma criatura nativa apenas das Ilhas Somerset? Aline perguntou. Eu me lembro de John ter mencionado algo sobre grifons no passado. Então esse é um. O Wolfur olhou para o passarinho com curiosidade. Como essa criatura pode estar aqui? E nas mãos dos Bloodsails acima de tudo? Eu me perguntei. Não é isso. Ovos de gripon são impossíveis de chocar em circunstâncias normais. Bjorna também se perguntou. Bem, nós temos um filho favorito de Kine. Como Kine amando o homem e da fera, então é bastante normal.
Ela estava cantando para ele todos os dias e continuou aquecendo com mágica. Eu disse: "Ah, entendo. Mas como isso chegou a Skirin?" Ela perguntou. "Não me pergunte. Você é o único que cresceu entre os Firemanes, então pelo menos deveria ter uma pista." Eu disse: "De jeito nenhum. Tudo o que sei é que algumas raças raras de gripões desapareceram após a crise do esquecimento. Foi uma perda enorme para a força militar do Dominion." Ela disse: "O Dominion. Entendo. É por isso que os Talmor estavam forçando o ataque a Japetsfoli e entregaram uma lista de exigências para East Empire Company." Eu me lembrei de algo. "Não me diga. Os Talmor estão procurando por aquele bebê grifo?" Alina entrou em pânico. Bjorn e eu suspiramos. "Mesmo que sejam, não importa agora. Chocou para você e não há como reconhecer alguém como companheiro além da pessoa que cantou para ele," disse Bjorn. Todos nós olhamos para o bebê grifo e suspiramos. Grifos. Bem, isso é inesperado. Grifos, ou grifos para alguns, são criaturas voadoras grandes e carnívoras com corpo de leão e asas, garras e bico de águia. Eles aparecem na ilha Somerset. A cidade de Sunnyol tem um grifo vivo como mascote. Grifos blindados também são montados pelo Suelknar Gripon Knigts em Cloudrest. Gripons não são conhecidos por procurar carne mortal, mas defenderão seu território ferozmente. Essas criaturas normalmente não podem ser domesticadas, mas isso não significa que não possam ser domesticadas, embora seja difícil como o inferno pelo que li. Primeiro, deve-se adquirir um ovo de grifo sem matar a mãe. Boa sorte com isso, e deve ser chocado com magia. A única coisa que a Lina fez, que foi cantar para o ovo e fornecê-lo com mágica desde que o encontramos, foi a principal razão pela qual ela eclodiu imediatamente. Não há outra maneira de chocar o ovo de um grifo. E depois disso, quem chocou o ovo, a Lina nesse caso, deve ser a responsável por ele a partir de agora. Vamos fornecer a você suporte de conhecimento como sua família." Eu disse: "Eu posso te dizer o que alimentá-lo. Acho que John tem muito beef-liver, certo?" Disse Bjorn. "Sim, eu tenho. Minha receita de fígado bovino alexandrino pode trazer um dragão morto de volta à vida. Você pode ter um pouco de fígado cru para alimentar a coisinha." Eu aprovei. "Então vocês não estão ajudando mais do que isso?" Alina perguntou enquanto inclinava a cabeça. Bjorn e eu parecíamos obviamente desistir. "Você leu esse livro também, primo?" "Eu fiz e não estou chegando perto dessa coisa." "O que é isso?" perguntou o Fur. "Você sabe por que os grifos crescem apenas em Somerset?" "Não. Não há nenhuma razão particular, mas pense nisso como uma combinação feita pelo universo. Não há povo mais arrogante do que um Igelf de Somerset e não há criatura mais arrogante do que um Gripon. Combinação perfeita, eu diria." Eu disse. "Além disso, tenha cuidado com as mordidas," disse Bjorn. Alina parecia não estar nos ouvindo enquanto acariciava o bebê Gripon com as costas da mão. "É um homem, então não tenho certeza de como chamá-lo." Alina disse. "Eu pensei que seria uma ave fêmea, então preparei alguns nomes. Você pode nomeá-lo depois de alimentá-lo. Os Firemanes que são protegidos pelo Alque Guardião fazem isso. Você pode pedir ajuda a tio Ermond," disse Bjorn. "Além disso, Mestre Nurelion e Mestre Faralda são os únicos altos elfos em quem confiamos, então podemos perguntar a eles também," disse Julanar. "Bem, estou feliz que as coisas estejam indo bem, mas vamos terminar as coisas aqui," eu disse quando começamos a nos ocupar com o que temos. "A Lina tem que cuidar do bebê Gripon, então ela ficaria ocupada por muito tempo. Também quero abrir os 64 pontos de energia para Julanar, o Ulfur e Bjorn e preparar o jantar. Acredite ou não, sou o Ulfur e eu podemos cozinhar por aqui. Quanto à viagem que estamos fazendo, o Ulfur me disse que paramos em algum lugar na floresta a oeste de Riften. Nosso destino era a casa do meu antigo professor. Assim que terminei todas as tarefas que tinha, saí do cubo e comecei a viajar sozinho de madrugada. Nesse ritmo, devo emboscar o velho bastardo antes que ele acorde. Ou assim pensei.
Swoosh, uma flecha aterrorizante disparou em minha direção com uma forte intenção hostil. Todos os pelos do meu corpo se levantaram e eu pulei para longe do cavalo Flame Atronach que eu estava montando. A flecha atingiu o Atronach e o destruiu em um segundo. Droga! Tudo o que pude fazer foi pular para trás de uma pedra e atirar com o arco. Este velho tolo acordou mais cedo do que eu pensava. Ei, velho! Não atire em mim, droga! Sou eu? Eu gritei, mas ninguém respondeu. Tirei um bom arco do cubo e encaixei uma flecha. Tentei atirar de cobertura, mas minha flecha foi atingida por outra flecha. Este velho osso. É João. Quem? Uma velha voz respondeu. Sou eu, João Dari. O filho de Nurina. Merda. Você consegue me ouvir? O que? Este velho nem consegue mais ouvir. Como ele pode atirar tão bem? Estou saindo. Eu disse enquanto levantava minhas mãos. Saí do esconderijo e caminhei para frente lentamente. Parecia haver muitas armadilhas ao redor da área, mas posso evitá-las. Afinal, esse homem me ensinou sobre isso. Froki. Vamos, velho. Sou eu, João. Eu chamei por ele, mas ele não parecia estar respondendo. Um gigante? Eu ouvi se perguntando. Sério? Depois de tudo que passamos, você nem consegue reconhecer o jovem mais bonito de Nier? Eu fui muito injustiçado. Ah! Já ouvi essa idiotice em algum lugar antes. Tinha aquele menino que não lembro o nome dele. A voz veio de trás de mim. Dei um pulo na hora e vi um velho andando devagar com um arco e algumas flechas na mão enquanto se camuflava com capins e folhas. Sou eu? Eu sou aquele garoto que você não lembra. Ah, João. Espera. Ele encaixou uma flecha novamente. Você é um gigante? Não. Você comeu ou foi comido por um gigante? Não. HMMM. Quem é você mesmo? Eu sou João. Oh, certo. Você parece familiar. Você consegue ver? Nada bem. Então como você pode mirar assim? Eu estava irritado com o velho irracional. Atirar não precisa de mira. Vocês, ratos da cidade, nem sabem disso. Quer saber? Eu não vou nem mesmo aguentar mais nada disso. Eu finalmente rebati. Ei! Siga-me, garoto. Froki passou por mim, enquanto ria. Esse cara é o velho mais irracional que já conheci. Froki Eteblade, meu mentor de combate por 5 anos. Tinha notas do autor. Eu não queria nomear o grifo ainda, então estou aberto a sugestões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.